relação à CRVR, o processo não foi arquivado ainda na FEPAM, o processo está ainda em andamento. No entanto, os últimos encaminhamentos foram no sentido de que os pareceres técnicos contrários expedidos pelos gestores da área de proteção ambiental do Banhado Grande e pelo Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, as duas unidades de conservação atingidas, eles estão sendo encaminhados para a divisão de unidades de conservação, para análise. E, além disso, também está sendo aguardado o posicionamento do Conselho Deliberativo da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande, que, como o próprio nome diz, tem poder de deliberar pela instalação ou não do empreendimento, já que se trata do Conselho da Unidade de Conservação de Uso Sustentável, onde se pretende instalar esse empreendimento, pois as 3 alternativas locacionais sugeridas pela empresa estão dentro da área de proteção ambiental do Banhado Grande. Em relação ao aterro sanitário proposto pela empresa Estre Ambiental, Sociedade Anônima, no município de Glorinha, a última informação, datada de 6 de setembro de 2017, foi no sentido de que foi rejeitado o pedido em razão da documentação não satisfatória encaminhada pelo empreendedor ao órgão ambiental licenciador. Então, a princípio, em relação ao aterro de Glorinha, não há procedimento tramitando na FEPAM, no órgão ambiental licenciador. Não há um risco do sistema entrar em colapso em poucos anos, já que chega o momento em que está esgotando o prazo para os municípios se adequarem ao Plano Nacional de Resíduos e os aterros estão chegando também ao fim da sua vida útil? Sem dúvida, essa é uma preocupação, foi uma preocupação externada na última reunião com os prefeitos do Litoral Norte, na FEPAM, na presença da secretária estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na presença também de um deputado estadual que lá estava. É uma preocupação de todo o Brasil, não é? Isso decorre justamente da omissão, me parece, da falta de planejamento dos gestores em relação a essa temática. O Ministério Público, obviamente, não é contrário aos aterros sanitários privados. A nossa intenção é de estimulá-los, sem dúvida, eles são extremamente necessários e urgentes, só o que nós questionamos são as alternativas locacionais propostas, que são fundadas nos interesses econômicos, muito mais do que realmente no que prevê o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de 2015, o próprio cadastro da Metroplan, que foi trazido nessa reunião, de áreas degradadas e, portanto, sujeitas a esse tipo de empreendimento, que seriam mais adequadas a receber esse tipo de empreendimento de alto potencial poluidor. Tudo deveria começar com a empresa estudando uma boa localização para instalar um aterro, né? Então, assim, por que a gente é contra esse aterro localizado em Glorinha? A gente não é contra o aterro sanitário, apenas a localização é que não está adequada. Deveria ser estudado lugares no estado, enfim, todo o estado deveria ter locais adequados para a instalação de aterros, e aí sim, nesses locais adequados, seria a questão de se instalar aterros. Por exemplo, nós estamos inseridos dentro de uma área de preservação ambiental, que a gente chama de unidade de conservação e que é a APA do Banhado Grande. Então, dentro desse tipo de terreno, desse tipo de unidade de conservação, vamos colocar assim, não é permitido, não deveria ser nem questionado. Mas aí vem uma empresa, compra um terreno e diz que vai se instalar lá. E o poder público aplaude isso. Então, isso está totalmente equivocado. Deveria se estudar as áreas para se implantar e as premissas já está lá no CONAMA 001 de 86, tem várias NBRs que tratam desse assunto, que diz as áreas têm que ser as áreas adequadas para a instalação. Não se pode instalar em qualquer lugar um aterro sanitário. Um aterro sanitário é uma excelente obra de engenharia que vai depositar, se for bem feito, de forma adequada os resíduos. Mas a localização desses aterros é uma coisa fundamental para que eles tenham um bom resultado. A própria promotora falou hoje aqui de uma situação no litoral. Ora, a gente sabe que no litoral, com um lençol freático aflorando, não é um bom local. Então, lá jamais deveria se fazer. Aqui é uma situação bastante semelhante, é uma área de preservação ambiental, não pode fazer. Então, não deveria ser discutido isso. Eu vou partir assim, de algumas coisas que eu vi aqui.
Em primeiro lugar é o seguinte, ó, o velho Lutzenberg dizia bem claro isso aqui, eu gosto muito de repetir essa frase. Não adianta fazer a coisa certa no lugar errado. Tu pode fazer o que tu quiser, mas se tu fizer a coisa certa no lugar errado, não vai dar certo nunca. Tá? E outra questão também, nós estamos aqui há muitos anos, lutando aqui para fazer o plano da APA do Guaiado Grande, plano de manejo da APA do Guaiado Grande. É um inferno, é uma luta terrível, e tu não consegue, não tem um plano de manejo. Então me diz uma coisa, como é que uma APA, que nem a nossa, que não tem nenhum plano de manejo, vai receber 2 aterros sanitários? Cadê o plano de manejo para te basear em cima dessas coisas? Não tem, então não deve nem pensar nisso. É uma coisa absurda se tu não tem um plano de manejo. Não tem um plano de manejo do APA. Bem, o seguinte, essa área da Glorinha, eu conheço muito bem essa área. Eu me criei ali naquela região, ali, tem parentes ali e tal. Ali é literalmente em cima das nascentes do Arroio do Pinto. É em cima da nascente do Arroio do Pinto. É uma área de recarga dos aquíferos. Fica em cima dos patamares da Serra Geral. É a Reserva Nacional da Biosfera, da Mata Atlântica. APA do Guaiado Grande. Então a questão toda é como o cidadão falou, eles escolhem as áreas mais baratas, doutora, e depois querem adaptar um aterro sanitário em cima de uma área dessa. Não vai funcionar nunca. São áreas rurais, áreas que tem uma população que vive da agricultura, etc. Imaginem que com um empreendimento desse colocado, eu ouvi esses dias que esse de Glorinha teria uma circulação de 1.000 caminhões dia. Eu acho que está exagerado isso, mas de qualquer forma, seriam centenas de caminhões circulando por estradinhas, onde hoje tem um tipo de vida que vai ser completamente alterado e inutilizado. O que tem que ser decidido é uma coisa. Como a APA do Guaiado Grande é deliberativa, eu acho que não tem que entrar na FEPAM e outros órgãos que são licenciadores, e o primeiro tem que ser pela APA do Guaiado Grande. Porque se a APA recusar, não adianta projeto. Então está invertido a posição e a sequência dos processos. Eu não sou contra, de jeito nenhum, aterro, sou a favor, em local correto. A ideia é nós também fazermos uma conversa diretamente com a FEPAM, antes de proceder a qualquer análise específica, né, é entender qual é o documento, qual é o termo de referência, qual é o andamento do EIA-RIMA, qual é o documento exato que a gente vai, então, como que está esse processo na FEPAM para a gente poder, então, proceder com maior clareza. O Comitê de Bacia, na verdade, é uma estrutura de Estado. Quanto estrutura de Estado, ele tem temas que é pertinente à sua função. Uma é debater qualquer assunto que possa vir a comprometer a qualidade ou a quantidade de água. A política de resíduos sólidos, por si só, ele é um desses itens que está posto lá dentro da nossa competência. Hoje, o papel do que o comitê faz é trazer essa discussão para conhecimento de todos, para que todo mundo consiga ter a mesma capacidade de entendimento. Nós não somos um órgão de licenciamento. O órgão de licenciamento é a FEPAM, é os municípios. Mas nós somos uma estrutura de Estado que tem essa responsabilidade, digamos, de ser o agente fomentador das discussões de interesse da política regional. Pode comprometer a água? Pode. Pode comprometer a qualidade e quantidade? Pode. Bom, então esse é o papel do comitê, trazer essa discussão para que todos consigam ter o mesmo entendimento da importância dos empreendimentos e da política pública ser implantada na região. Em algum momento da cadeia de licenciamento, o comitê tem algum papel deliberativo? O comitê pode ter o papel deliberativo no momento do lançamento dos efluentes do empreendimento.
né? Hoje a outorga, na verdade, ela, quando se fala em licença de uso da água, tu tem a licença, na verdade, para captar água e para fazer o lançamento. O comitê lá na frente pode ter um momento de que haja necessidade de tomar uma posição. Olha, nós não queremos que lance nenhum efluente dentro da bacia hidrográfica do Rio Gravataí. Bom, aí sim nós temos o poder deliberativo de influenciar nesse processo. O que nós estamos discutindo agora é o pré do pré do pré, né? Ao qual, na verdade, cabe ainda aos órgãos colegiados, a exemplo do Conselho da APA do Banhado Grande, e depois aos órgãos licenciadores, a exemplo da FEPAM.